Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nós vamos comentar o nosso texto bíblico que nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e leamos o versículo 6 que diz: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está o Senhor perante o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos um texto da escolha de um rei para substituir Saul, que tinha pecado contra Deus. E Deus mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, o belemita, que lá o Senhor tinha escolhido um dos seus filhos para reinar sobre Israel no lugar de Saul. E aí nós vemos que Samuel, quando chegou na casa de Jessé, ele viu a Eliabe que vinha para ele. E quando ele viu, Eliabe era bonito, era grande, era forte, vistoso. Então Samuel disse: certamente está o Senhor perante o seu ungido, e já queria ungir Eliabe. Porém Deus falou com ele, dizendo: não olhe para a sua estatura, não olhe para o seu tamanho, para a sua boniteza, porque Deus não vê, porque eu tenho rejeitado, porquanto o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a estatura, vê o físico, vê a boniteza, vê as posições, né? Muitas vezes das pessoas, a posição social, a raça, a cor, é isso que o homem vê. Porém o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. Então a partir daí nós vemos que também Jessé fez passar os 7 filhos a Samar, né? Também fez Eliabe, os seus filhos, os seus 7 filhos, e Deus disse que não tinha escolhido nenhum daqueles, e Samuel, que ouvia a palavra de Deus, dizia: porém a esse não escolheu o Senhor. E aí quando passaram os 7 filhos de Jessé diante de Samuel, eles acabaram-se os mancebos, acabaram-se os varões, e Samuel perguntou a Jessé, e Jessé disse: não, ainda tem um mais novo, ele está tomando conta do rebanho. E a partir daí nós vemos que eles mandam buscá-lo, e nós não nos assentaremos para comer enquanto ele não vier. E mandaram buscar, e lá Davi estava pastoreando, cuidando dos rebanhos. E ele chegou, e quando Davi chegou, a Bíblia diz que ele era vistoso, que ele era ruivo, né? Era animoso. E aí nós vemos que o Senhor disse a Samuel: este é ungido na presença dos seus irmãos. E aí Samuel fez isso, Davi foi ungido rei. E a Bíblia diz que a partir daquela hora, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Meus amados irmãos, não tenha medo se você está sendo rejeitado, se alguém passou na tua frente, se alguém foi consagrado, separado, está ocupando um cargo que você acha que era para você ocupar, porque ninguém pode impedir o plano de Deus na vida do homem que Deus escolhe. Na verdade, nós vemos, conforme eu já disse anteriormente, o homem vê muita posição social, o grau de intelectualidade, olha para a aparência física, né, do homem intelectual, e nós vemos que muitas escolhas têm dado errada por causa disso. Porém, Deus muitas vezes escolhe aqueles sem aparência, sem cultura, ou mesmo com aparência e com cultura, com muitas habilidades, como Davi tinha, animoso, fervoroso. Mas Davi tinha uma qualidade, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Além das suas habilidades, ele era com o Senhor e o Senhor era com ele. Então, a qualidade necessária para escolher alguém para o ministério, para a obra de Deus, é aquele que esteja com o Senhor e que o Senhor esteja com ele, porque o Senhor está com aqueles que ele conhece o coração. E o homem muitas vezes está com aqueles que ele vê que formosura, boniteza, posição social, intelectual ou riquezas, bem materiais, não é? Mas aí nós vemos que essas pessoas, logicamente, dificilmente dá certo.
porque aqueles que têm a vocação de Deus são simples, são humildes, né? Às vezes até rejeitados, mas são escolhidos por Deus. Esse escolhido por Deus prospera, a obra de Deus cresce, o nome do Senhor é glorificado. Portanto, se você está sendo rejeitado, alguém está passando na tua frente, na empresa, na tua empresa, ou no ministério, ou mesmo na sociedade, ou mesmo até na igreja mesmo, onde você congrega, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, no tempo certo Ele vai te chamar, você vai ser vitorioso e vitoriosa, e o nome do Senhor será glorificado, porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o teu coração, e Ele conhece o teu coração neste dia. Amém? Que o Senhor te abençoe.